Bom, tá gravando. Agora quero compartilhar a minha tela com vocês aqui. Mudou de tela aí para vocês, pessoal? Tá, beleza. Muito bem. Então, hoje, pessoal, o assunto é equilíbrio. Então, vamos lá. Hoje é dia 14. Antes que eu esqueça, eu recebi hoje uma correspondência da Fevale falando que na semana que vem, dia 21, tem a semana acadêmica e que, portanto, vocês estão dispensados para participar das atividades da semana acadêmica. Entendido, pessoal? Tá? Então vocês, por favor, participem aí das atividades, né? E eu coloquei o levantamento e as observações sobre os relatórios de vocês até o relatório 3, tá? Por favor, peço encarecidamente que leiam com atenção as observações que eu fiz. E também peço encarecidamente que tem gente que até agora não entregou nada, né? Gente, olha, se continuar assim a situação vai ficar complicada, hein? Nós já estamos, deixa eu ver aqui, ó. Vocês estão compartilhando minha tela, então vocês vão ver. Eu vou pegar aqui o primeiro, né? Ó, estamos indo para o 7º experimento hoje, dia 14 de setembro. Tá? Então, puxa vida, ficar com 7 experimentos para trás, gente, isso daqui a pouco isso vai ficar irrecuperável. Eu coloquei até a Paola, eu coloquei até o relatório 3, ainda na forma de conceito. Tá? Bom, então vamos lá. Então vamos falar de equilíbrio hoje. A gente diz que um corpo está em equilíbrio quando duas coisas acontecem, né? Um corpo extenso e rígido. Ou seja, tu aplica a força e as deformações são desprezíveis, né? Quando isso acontece, quais são as condições para que isso aconteça, né? Primeiro, o somatório das forças tem que ser 0. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nas aulas de vocês usam a palavra momento ou vocês usam a palavra torque? Momento? Beleza. Então eu vou usar momento. E o somatório dos momentos tem que dar 0. Momento, na verdade, é um vetor, né? Então essas duas condições
são necessárias e suficientes para que um corpo extenso e rígido se encontre em equilíbrio. Então, essa primeira condição aqui garante que não exista translação e essa segunda aqui garante que não há rotação. Então são essas as duas condições. E os dois experimentos de hoje são sobre isso. São dois. O primeiro deles, o primeiro experimento, você tem 3 forças atuando em um ponto. Vamos batizá-las de F1, F2 e F3. E nós temos aqui os ângulos, né? Θ 23 e θ 13. 23 é porque entre a força 2 e 3, e θ 13 porque entre a força 1 e a força 3. Nessa situação, ou essa situação, são forças que atuam em um ponto. E que, portanto, não é um corpo extenso e rígido. É um ponto. E nessa condição aqui, nessa situação, basta que o somatório das forças seja 0 para que fique em equilíbrio. Basta isso. Porque ele não gira. É um ponto. Ponto não gira. E acredito que todos vocês já devem ter resolvido muitos exercícios a respeito disso. E dependendo da sua engenharia, você fez muito disso, né? O pessoal da engenharia química e da engenharia elétrica ou eletrônica deve ter feito pouco. Mas das outras engenharias, particularmente da civil e da mecânica, deve ter feito bastante. Então, estabelece-se um sistema de coordenadas x, y e as forças ali F1, F2 e F3. Sendo que os ângulos, admitindo que aqui é 90, então aqui é 90 menos θ 23, que se aqui for 90, aqui é 90 menos θ 13. Então, a primeira coisa que eu sugiro que você faça, apesar que isso é uma coisa meio pessoal, né? Mas é uma sugestão. Você calcula as componentes dos vetores, né?
F1x, que é F1 vezes cosseno de 90 menos θ13, F1y, que é F1 vezes seno de 90 menos θ13, F2 x, que é F2 vezes cosseno de 90 menos θ23, F2y, que é F2 vezes seno de 90 menos θ23, e finalmente o F3x, que é 0, e o F3y, que é menos F3, porque tá para baixo. Então, para que o sistema esteja em equilíbrio, o somatório das forças em x tem que ser 0 e o somatório das forças em y também. Se essas duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, então você garante que o somatório das forças é 0. Ou seja, F1x negativo. Por que negativo? Porque F1x está para a esquerda. A força F1 está puxando para a esquerda e para cima. Então, na horizontal está puxando para a esquerda. E segundo a matemática, é negativo. Mais F2x, isso tem que dar 0. Agora em y, tem F1y, que é para cima. F2y também é para cima. A força F2 está puxando para a direita e para cima. E os dois sentidos são positivos, né? Menos F3 tem que dar 0. Tá certo? Isso é o que teoricamente tem que acontecer. O que vocês vão encontrar é uma situação parecida com essa, e eu peço que vocês verifiquem se segundo os dados que tem no experimento, está em equilíbrio ou não. Tá? Então, é responder a pergunta: está em equilíbrio? Lembrando que é um experimento, ou seja, não é um probleminha de papel e lápis. Está sujeito a erros, né? É desse experimento. E do outro também. Tá? Só que esse aqui são forças em um ponto. O do segundo são forças em um corpo extenso e rígido. No segundo, vai ter uma haste. Eu já vou mostrar para vocês as figuras ali. É uma haste e tem dois ganchinhos aqui, tá? E existem dois fios verticais. Presos aqui. E esses dois fios estão presos a outros fios. Na verdade, isso aqui é um fio só. E aqui nós temos
uma polia e aqui outra. E aqui, deixa eu ver. Não, tô errando. Misturei as práticas. É mais simples do que isso. É uma régua apoiada em 2 pontos. E aqui em cima tem um objeto que é a carga da viga. Tá? É isso. A régua faz o papel de viga e esse objeto aqui em cima faz o papel da carga. E aqui são os apoios. Na verdade, esses apoios são balanças. São balanças. E vocês devem já ter visto isso em física, que balança mede o quê? Balança mede a normal. Tá? Então, se eu fizer um diagrama de corpo livre aqui da régua, nós temos as seguintes forças. A balança 1 mede essa reação, a balança 2 mede essa outra reação, o peso, a carga, né? Tem um peso aqui para baixo, e o peso da régua também. Vamos botar nomes, né? Então essa aqui é a reação da balança 1, essa aqui é a reação da balança 2, esse aqui é o peso da barra, e esse aqui é o peso da carga. Ok? Bom, são essas as forças que estão atuando aí. Será que está em equilíbrio? É óbvio que está em equilíbrio. A gente olha e a gente vê ela parada, tá? Então o que a gente vai fazer é tentar confirmar isso com os números. Então vamos lá. Primeiro, o somatório das forças tem que dar 0. Ok? Só tem forças verticais. Então, R1 mais R2, que são as forças para cima, tem que ser igual à soma das forças para baixo. Se isso acontecer, parte da condição de equilíbrio está atendida. O somatório das forças igual a 0. Então essa aqui é uma das coisas que vocês podem verificar nesse experimento. A segunda condição é o somatório dos momentos tem que dar 0. Bom, eu não sei como é que foi definido o momento para vocês, mas eu gosto de definir... O momento é sempre com relação a um ponto, tá? Ponto O. Momento da força F com relação ao ponto O é mais ou menos R vezes F vezes o seno do ângulo entre R e F. R é o chamado vetor posição. E F é a força. Isso aí. Ambos em módulo. Tá? E θ é o ângulo entre
R e F. Então vamos lá. Então, você tem um corpo qualquer e aqui está o eixo, ou seja, essa peça pode girar ao redor desse eixo aqui. Aí você tem uma força. Você tem uma força. Vamos desenhá-la aqui. O vetor posição sai do ponto O ponto O aqui no caso eu vou escolher no eixo. Então é um vetor que sai do ponto O e vai até o ponto de aplicação da força. E o ângulo θ é esse ângulo daqui. Bom, aplicando a essa nossa situação, esse ponto O, pessoal, numa situação bidimensional, que é esse caso aqui, não é tridimensional, é bidimensional, você pode escolher qualquer ponto do plano da estrutura. Mas a gente não tem vocação para masoquista, né? Vamos escolher um ponto que ajuda a gente. Por exemplo, aqui, onde está a reação 1. Por quê? Porque na hora de eu calcular o módulo, o momento da reação 1 com relação ao ponto O vai dar 0. Por quê? Porque o vetor posição é um vetor que sai do ponto O até a aplicação da força. Ora, a força R1 já está no ponto O. Então a distância é 0. Então o Rzinho vale 0 e o momento é 0, o que acaba ajudando a gente. Mas tem mais 3 outros momentos. Do peso da barra, do peso da carga e da reação 2. O sinal do momento, você pode fazer o seguinte, ó, no sentido horário, momento é negativo. No sentido anti-horário, momento é positivo. Então imaginem que o ponto O tem um eixo ali. O peso da barra quer girar no sentido horário, bem como o peso da carga. Já a reação 2 quer empurrar no sentido anti-horário. Resumo: o peso da barra e o peso da carga têm momentos negativos. E a reação 2 tem momento positivo. E sempre vai ser assim. Alguns serão positivos, alguns serão negativos, até para que a soma dê 0, né? Se a soma dos momentos tem que dar 0, alguns deles vão ser positivos, alguns vão ser negativos. Se todos forem positivos ou se todos forem negativos, não tem como a soma dar 0. Bom, então, vamos supor que essa distância ou essas distâncias aqui são conhecidas. Todas elas com relação ao ponto O. Todas elas. Então vamos chamar isso aqui de D1, isso aqui de D2, isso aqui de D3. Então vamos ter que o vetor posição do ponto O até o peso da barra tem tamanho D1. Do ponto O até o peso da carga
D2. Do ponto O até R2, D3. Aqui é peso da barra, aqui é peso da carga e aqui é a reação 2. Vejo vocês que a reação 2 é medida pela balança 2, vamos botar aqui. Ó. E R1 é medido pela balança 1. Bom, o somatório disso tem que dar 0, né? Então vamos fazer a vontade do freguês. Então, momento de R1 com relação a 0, mais momento do peso da barra com relação a O, mais momento do peso da carga com relação ao ponto O, mais o momento de R2 com relação a O. Tem que dar 0, teoricamente. Sendo que cada um desses termos é dado por isso daqui. Isso, eu não escrevi. Seno de 90 é 1. Isso, porque tem 90 graus. Todas as forças. Ó, o R1, vamos fazer aqui, ó. Sai do ponto O até o ponto de aplicação da força, né? Ó, esse aqui é o R1. Entre R1 e o peso da barra tem 90 graus. E assim para os outros. E seno de 90 é 1. É isso mesmo, Tiago. Tudo perpendicular. Nesse caso, né? Não quer dizer que todos os casos são assim. Nesse caso. Tá? Então, nesse segundo experimento aqui, você vai verificar essas duas coisas aqui, ó. Será que isso aqui está acontecendo? Será que isso aqui está acontecendo? Então é isso. Então, retomando. O experimento 1 são 3 forças concorrentes que atuam em um ponto e você vai verificar se o somatório das forças é 0 ou próximo, né, gente? Eu já fiz, tá? Bem 0 não dá, porque isso é um experimento. Tá? Então, enfim. A balança é a balança de cozinha. Tá? A balança que eu tenho aqui em casa. E no segundo experimento, observar ou verificar as duas condições de equilíbrio. Se o somatório das forças dá 0 e se o somatório dos momentos dá 0. Tá? Deixa eu mostrar para vocês então agora as fotos aqui. Deixa eu primeiro mostrar a montagem para vocês. Está aqui, ó. Então, está aqui esse peso. Está mudando para vocês aí, pessoal, a tela? Está mudando? Tá. Então, aqui tem um peso pendurado, aqui tem outro e aqui tem outro. Tá? Então, aqui está ligado aqui a uma polia. Aqui é um ponto, aqui ligado pelo fio até esse mesmo ponto e aqui para baixo, tá? Então são 3 forças concorrentes. F1 é o peso desse camarada aqui, F2, que é a força aqui, é o peso desses camaradas aqui, e F3 é o peso desses caras aqui, tá? É isso. E aqui os ângulos estão sendo medidos. Então essa é a montagem. Então, aqui vocês podem ver os ângulos, tá? Com uma certa paralaxe, né? Porque uma coisa é você ir lá olhar e você mexe com a cabeça, né? Para lá, para cá, e você tem uma visão melhor. Outra coisa é a fotografia, né? É estático, né? Bom, mas enfim, sigam esses ângulos que aí estão.
Aqui está o peso de um deles. Aqui está o peso do outro grupo e aqui o peso do grupo do meio. Tá? Ok? E eu coloquei de brinde aqui para vocês os cálculos que eu fiz, tá? Para isso aí. Onde é que está agora? O segundo é esse daqui. Aqui está o experimento. Aqui eu filmei, tá? Aqui está a posição do primeiro suporte. Ali está a marcação da balança, foi um pouco antes, dá para ver. Aqui está a carga. Vejo vocês que a carga não é pontual, ela tem uma região, né? Você tem que pegar o meio dela. E aqui está a marcação de R2 e a posição. Tá? Então tem, enfim, tem todas essas marcações aí. E aqui está a massa da carga, daquele cara que está em cima da régua. Faltou o peso da régua, tá? Mas eu vou colocar daqui a pouco lá para vocês. Não precisa, Thiago. O que eu fiz, tá? Não, eu usei mais prático, porque assim, ó, o objetivo não é assim, ó, é verificar as condições de equilíbrio. Então, a unidade pouco importa, tá? Se é sistema internacional ou se não é. O que eu fiz? Usei grama-força. Que aí o que está lendo na balança pode ser usado. Só não é grama, né? Pelo amor de Deus, só não põe grama. É GF. G minúsculo, F minúsculo. Grama, força. Aí fica prático. O objetivo é verificar as condições de equilíbrio. Tá? Não precisa usar Newton necessariamente para verificar isso. As condições de equilíbrio são verificadas independentemente da unidade que você usa. Tá, pessoal? Então, só está faltando o peso da régua, tá? Mas eu já vou colocar lá para vocês. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Tranquilo, tranquilo? Então vamos começar a fazer, né? São duas práticas rápidas, viu, tia? São duas práticas bem rápidas. Tá? Então é isso, eu vou terminar a gravação.